Hoje é dia de falar do Super Rugby Américas, que teve rodada no último final de semana, nos dias 7 e 8, com a pesada derrota da equipe do Cobras do Brasil, jogando contra o Dogos. Placar final 80-29. Não gostei não, viu? Achei que a equipe ficou muito a desejar. Isso e a próxima rodada eu trato nesse programa. Segura aí. Super Rugby Américas, que teve rodada na semana passada e que neste próximo final de semana também tem uma rodada bastante interessante. Vamos fazer assim então. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nos jogos que ocorreram no último final de semana e os seus resultados. Lá em Tucumã, o Tarucas acabou perdendo para o Pampas. O Tarucas começou muito bem a competição, goleando a equipe do Cobras do Brasil, e depois não se achou mais não. 2 derrotas seguidas, uma contra o Iacaré 15 e agora em casa contra o Pampas. O jogo bem apertado, não foi um grande jogo, teve muitos erros, mas o Pampas acabou mostrando um pouquinho mais de precisão e venceu o jogo ali no limite 15-14 para o Pampas. Depois a gente teve um bom jogo entre Peñarol e Selknam. O jogo foi lá no Uruguai. 22-18 foi o placar. O Peñarol continua aí liderando a competição. Deu uma tropeçada na rodada anterior, mas nessa já se recuperou. E o Selknam, que vinha de bons resultados, agora também sentiu a força da equipe uruguaia, que é líder da competição. Bom, vamos falar um pouquinho da pesada derrota do Cobras frente ao Dogos. O Dogos, jogando em casa, meteu 80 pontos contra 29 do Cobras. 29 pontos que devem ser comemorados por conta de 4 tries, ponto bônus ofensivo. Enfim, em nenhum momento a equipe deixou de se dedicar, se doar, se entregar, fazer o melhor em campo, mas me pareceu uma equipe muito aquém, confusa, sem um objetivo claro dentro da partida, não conseguindo acompanhar física e tecnicamente a equipe do Dogos. Ou seja, a impressão era que uma diferença de nível tremenda do Dogos em relação ao Cobras, e isso foi preocupante. Para mim, que fiz o jogo lá pelos canais ESPN, eu fiquei abismado de ver a diferença de padrão de nível das equipes. Eu quero crer que foi um dia infeliz, que deu tudo errado, que a equipe estava sem treinador, então, sei lá. Mas assim, eu não gostei nada do que eu vi não, ao passo que o Dogos mostrou um jogo muito positivo. Então, vendo pelo lado do Dogos, alguns jogadores chamaram muita atenção. Jogadores seguramente têm um futuro brilhante, talvez até em pensar em termos de Pumas e tudo mais. Uma equipe vibrante, potente, forte, veloz. Tem muita qualidade de transição e isso facilita demais o trabalho das finalizações. O fullback excelente, enfim, uma equipe muito sólida e que demonstrou aí que começa a encontrar o caminho. Ainda falha defensivamente, tanto é que o Cobras acabou fazendo 4 trás, mas é uma equipe do Dogos que chama a atenção mesmo. É o atual campeão e tem tudo para pegar novamente a mão do negócio e brigar lá na frente, quem sabe para uma semifinal e talvez mais uma final. E repito, com a questão do Cobras, eu fiquei preocupado. Eu achei que a equipe deixou muito a desejar, muita questão física de câimbra e tudo mais. Os jogadores não conseguem acompanhar o ritmo dos adversários. Já não é o primeiro jogo, isso assusta um pouquinho, tá? Repito, quero crer que não foi um dia muito legal e que talvez a gente comece a melhorar a partir desta próxima rodada que eu vou falar na sequência. Bom, a próxima rodada do Super Rugby Américas começa no dia 14, com Pampas recebendo lá em Buenos Aires e Iacaré 15, um jogo complicado, viu? Pampas obviamente é o favorito, e Iacaré 15 tem uma boa equipe, a equipe paraguaia, mas eu acho que não vai ser páreo não para o Pampas, que está muito bem na competição, uma equipe realmente forte e que vai brigar, quem sabe, para mais uma final, já que chegou ano passado e acabou perdendo para o Dogos. Depois, no domingo, a gente tem Cobras, que eu falo depois, contra o Peñarol, e Selknam contra o Tarucas. Que jogo interessante, hein? O Tarucas começou muito bem, depois vem de 2 derrotas. O Selknam é uma equipe que está se estabilizando. Enfim, vai ser um grande jogo lá em Santiago do Chile. Talvez com um pequeno favoritismo, a meu ver, para o Tarucas se encaixar seu jogo de forwards. Caso contrário, o Selknam com velocidade pode fazer o jogo.
E agora o Cobras do Brasil enfrenta no domingo o Peñarol. O ano passado o Cobras venceu as duas contra o Peñarol. O Peñarol estava num momento tão bom e a equipe brasileira encaixa bem o jogo contra a equipe do Uruguai. É um jogo que joga em casa, depois de um final de semana anterior horrível, como eu já falei, contra o Douglas, tomou 80 pontos, uma equipe que tem tomado muito ponto, a equipe do Brasil. Vamos ver se a equipe agora, jogando em casa, de frente para a torcida e tudo mais, faz um bom jogo, porque vai enfrentar simplesmente o líder da competição. Até aqui a melhor equipe é a equipe do Peñarol. Então mais um jogo muito difícil. E assim, depois da saída do American Raptors e a entrada do Tarucas, o Super Rugby Américas ganhou em nível técnico. E me parece que o Cobras está ficando muito abaixo desse nível técnico. Espero que seja início de temporada, que as coisas possam se realinhar e melhorar. Mas foi preocupante até aqui a jornada do Cobras, com exceção do jogo contra o Selknam, quando até poderia ter vencido. Vamos torcer para que a equipe faça um bom jogo, jogando domingo a 12h30. Eu trabalho nessa partida pelos canais ESPN e conto com a presença de todos e quem sabe a gente consiga a primeira vitória. Bom, chegamos à classificação, hein? Vamos dar uma conferidinha. Primeiro, Peñarol Rugby do Uruguai com 14 pontos, seguido do Selknam com 11 pontos, Douglas com 11 pontos, todos esses com 4 jogos, com 3 jogos. O Pampas, 10 pontos, Yacaré também com 3 jogos, 8 pontos, Tarucas, 3 jogos, 7 pontos e o Cobras do Brasil, 3 jogos, 2 pontos. Esse é o resumo da classificação geral atualizada após 4 rodadas. Passamos tudo aí sobre o Super Rugby Américas. A gente espera um desempenho um pouco melhor da equipe do Cobras do Brasil, com um pouco mais de conjunto, com um pouco mais de finalização, mais equilíbrio, e também com trabalho que a gente, por enquanto, ainda não conseguiu perceber o efeito desse trabalho. Sem dúvida nenhuma, é um torneio que está ganhando a cada ano mais volume, mais potência, e faz muito bem para as equipes da América do Sul, e o Cobras tem que aproveitar pelos lados do Brasil esse ótimo torneio. Põe tua opinião, põe teu ponto de vista, o que você achou, e me segue nas redes sociais Martoni Rugby pra gente trocando ideia por lá, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.